Você sabia que foi feita uma pesquisa em 2022 e que nela foi constatado que metade dos casamentos estavam acabando em divórcio? E aí eu fiquei pensando, poxa, será que se essas pessoas tivessem uma maior inteligência emocional, será que o desfecho seria esse mesmo? E sem contar que essa pesquisa ela não levou em consideração namoros, porque imagine só se tivesse levado em consideração os namoros também, né? Então essa pesquisa levou em consideração apenas ali os casamentos. E o meu objetivo com esse vídeo hoje é mostrar para você, é te ensinar que existem três coisas que pode ser que você não tenha conhecimento, que você ainda não desenvolveu e que demonstram uma baixa inteligência emocional. Ou seja, você precisa desenvolver algumas habilidades para que você tenha melhora em todos os âmbitos da sua vida, inclusive nos relacionamentos. O primeiro sinal de uma pessoa com uma baixa inteligência emocional é uma pessoa que não tem autoconhecimento. É aquela pessoa que não entende os seus padrões de comportamento. Então, por exemplo, é aquela pessoa que vai agindo ali no modo automático. Ela não consegue parar e analisar, mas por que será que eu ajo da forma como eu ajo? Por que será que quando eu estou num relacionamento eu colo naquela pessoa, eu não deixo a pessoa respirar? Ou então, por que que eu sou tão ciumenta? Por que que quando eu estou com alguém parece que eu fico o tempo todo com medo de perder aquela pessoa? E uma pessoa que tem autoconhecimento, ela vai entender que essa forma de agir, ela é muito influenciada pelas nossas crenças. As nossas crenças, elas são ideias que a gente tem sobre a gente, sobre os outros, sobre o mundo. Tudo isso influenciado pela nossa história de vida. Então, talvez você que esteja assistindo esse vídeo aqui tenha sido uma pessoa que não tenha tido uma infância, uma adolescência fácil. Pode ser que você tenha sofrido bullying, que você tenha sido excluída, ou que você não era considerada ali uma menina bonita no seu grupo ali de amizades. Pode ser que você não tenha recebido afeto dos seus cuidadores ou que você era muito comparada. Então imagine só, isso acontecendo ao longo do tempo, tudo isso vai moldando a sua forma de se ver. E só fazendo um parênteses aqui, eu já fui essa pessoa que tinha ali um baixo autoconhecimento, e quando eu comecei a me relacionar com o meu atual marido, eu era extremamente ciumenta. Então, eu acabava tendo vários comportamentos imaturos. Eu não entendia por que eu era daquela forma. Eu só achava que ele estava errado e que o problema não necessariamente era eu, mas era ele quem tinha que mudar. E eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento de que isso estava muito relacionado com coisas que eu já vivi na minha vida, com crenças que eu desenvolvi, por exemplo, né, uma crença de não ser boa o suficiente, por ter sido comparada na minha infância, na adolescência, enfim. E com isso eu tive, como eu disse, vários comportamentos imaturos, DRs infinitas, então acabei aí quase que sabotando meu relacionamento. E aí o segundo sinal de que você tem uma baixa inteligência emocional é a tua dificuldade em lidar com os seus sentimentos. Essa coisa de você ter dificuldade de lidar com a raiva, com o medo, com o ciúme, você às vezes é aquela pessoa impulsiva, você é aquela pessoa que age ali na hora da raiva. Só que na verdade, a maioria das pessoas não tem mesmo esse conhecimento. Por quê? Porque a gente não aprende isso na escola. Ninguém ensina pra gente, olha, hoje vamos aprender a controlar as nossas emoções. Não, ninguém faz isso. E dificilmente você aprende em casa. Por quê? Porque os nossos próprios cuidadores, eles também muitas vezes não têm esse conhecimento, eles também não aprenderam isso. E muitas vezes eles acabam se tornando até modelos pra gente. Modelos ali de falta de controle emocional. E a gente pode, inclusive, acabar, de certa forma, olhando aquilo, achando que o correto é isso, afinal, né? Seus pais agem assim também, seus cuidadores agem assim. E a gente acaba, de certa forma, reproduzindo isso. E quando você tem inteligência emocional, você não fica desesperado quando você sente raiva, quando você sente medo, ciúme. Não, você para. Você consegue entender por que aquele sentimento está aparecendo. Você não reage de forma impulsiva. Você consegue conversar. Então você tem um comportamento muito mais maduro. E o terceiro sinal são as pessoas que não sabem conversar. Elas não sabem ter uma fala assertiva. Então, muitas vezes, elas ficam ali entre a passividade, aquela pessoa que se fecha, que não expressa, que guarda aquilo que ela sente, ou aquela pessoa que é mais agressiva na fala, mais ríspida, xinga. E tem também aquelas que são passivo-agressivas, né, que vão dando ali uma indireta, enfim, porque não querem ali muitas vezes falar diretamente para a pessoa aquilo que elas sentem. No meu caso, eu tinha ali
um pouco de cada coisa, porque eu tinha o meu lado ali ríspido, de muitas vezes mandar textão, de ser grossa na minha fala. Eu tinha também esse lado passivo, de fechar a cara. Sabe aquela coisa, né, de você falar assim: "Ah, que você tá?" A pessoa fala: "Que você tem?" E você fala assim: "Não é nada", né, e fecha a cara ali. E aqui, a gente tá falando de algo muito importante, porque um dos pilares fundamentais de um relacionamento é o diálogo. A gente precisa saber conversar, a gente precisa saber se expressar. Se a gente não tem isso, né, o relacionamento por si só já é prejudicado. São pessoas que não sabem conversar se não for na base do grito. Então, fica realmente muito difícil um relacionamento dar certo assim. E foi baseado nesses 3 sinais que eu desenvolvi o método inteligência emocional no amor. E que vai trabalhar exatamente esses 3 pilares que eu trouxe para vocês. O autoconhecimento. E quando eu falo do autoconhecimento, eu vou falar baseado na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, uma abordagem da psicologia com evidência científica. Então você vai aprender a lidar com os pensamentos, a não reagir a qualquer pensamento que surja na sua mente. Vai aprender também a identificar como é a forma que você e o seu parceiro, a sua parceira se sentem amados. E você vai conseguir expressar seus sentimentos de uma forma assertiva, de uma forma que vocês dois se sintam felizes no relacionamento. Você também vai aprender como desenvolver a autoestima na prática. Como é que a gente faz isso? Como é que eu melhoro a minha autoestima? Então, tudo isso você vai aprender nesse primeiro módulo. E no segundo módulo a gente vai falar sobre regulação emocional. Então você vai aprender estratégias para lidar com seus sentimentos. Você vai aprender a parar de reagir de forma assim tão no piloto automático. Você vai ser uma pessoa que vai agir muito mais pela razão agora do que pela emoção, que é o que a gente costuma fazer. Aqui também você vai aprender técnicas de relaxamento também, para momentos de uma emoção mais intensa, você conseguir dar uma desacelerada e se acalmar. E no módulo sobre comunicação, você vai aprender a ter uma comunicação de fato assertiva. Você vai aprender a como ter uma comunicação respeitosa, onde você sabe impor limites, onde você sabe também dizer aquilo que você sente. Vai fazer com que você tenha muito mais orgulho de você e que você tenha um relacionamento muito mais tranquilo, com muito menos briga. E vocês vão ver, módulo por módulo, de forma aprofundada e com exercícios práticos para vocês aplicarem no dia a dia de vocês e já começarem aí a colher os resultados. Como eu contei para vocês, além de eu ter vivido tudo isso na minha pele, então eu sei exatamente como é você ter essa baixa inteligência emocional, principalmente, né, nos relacionamentos. Eu também atendi pessoas com essas dificuldades. Então, aqui embaixo nessa página, você pode dar uma olhadinha que você vai ver alguns depoimentos de pacientes que eu atendi, que tinham ali como demanda essa questão de relacionamento, de autoconhecimento. Então, eles deixaram ali alguns depoimentos e vocês podem ver como, de fato, é transformador quando você tem esse conhecimento na tua vida. E o curso, ele é todo gravado. Você pode assistir quantas vezes você quiser, fazer anotações, rever as aulas, tem exercícios práticos também, tem garantia também de 30 dias. Então, assisti o curso e não gostei. Não tem problema, até porque a gente garante a qualidade do curso. Então, a gente devolve o seu dinheiro se dentro de 30 dias você não estiver satisfeito com o que você aprendeu. E se você não aproveitar essa oportunidade que está batendo aí na sua porta, pode ter certeza que toda vez que você estiver repensando o seu relacionamento, que vocês tiverem uma briga, que você estiver triste porque você se comportou de uma forma que você, sei lá, ficou com vergonha, você vai lembrar de mim. Você vai lembrar desse vídeo, você vai lembrar desse curso. Então, não espera, não deixe isso acontecer. E aí, se você quiser ser uma pessoa diferenciada, com inteligência emocional na vida e no amor, clique aqui no link abaixo, entre para o curso. Vai ser um prazer te acompanhar, vai ser um prazer acompanhar a transformação na sua vida.